A gente sabe que a gente pode abrir novos caminhos no cérebro sempre. Você pode pegar um adulto com 60 anos e falar assim, vou começar a fazer aula de canto, eu vou começar a fazer aula de piano. Pode. Sei o que eu tenho que fazer, eu tenho tudo escrito, eu já tenho um cronogramazinho, mas na hora de fazer eu não consigo. Por que eles não conseguem dessa forma, mesmo sabendo o que precisa? Você concorda que esse cérebro tem menos freio? Se ele tem menos freio, ele pensa mais. E a probabilidade dele ter mais pensamentos negativos é enorme. O TDAH, ele tem tantos pensamentos que ele acaba não focando em nada. Não, doutor, ele não tem nada de TDAH, esse menino é vagabundo mesmo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People Inverso. Aqui a Bia vira entrevistada e o Gabriel vira entrevistador, representando vocês em todas as nossas redes que mandam suas dúvidas e faz com que ele possa me perguntar o que vocês sugerem ou o assunto que vocês querem que a gente traga aqui no Pod People Inverso. Queria agradecer a Axon, nossa patrocinadora, que apostou no Pod People Inverso. Axon é um suplemento elaborado por médicos que te dá mais disposição física e agilidade mental. Se você quer testar, é fácil. Axon.com.br. Axon é A-X-O-M. E também no Instagram, @AxonBrasilOficial. Não é isso, Gu? Isso mesmo. Axon Brasil Oficial. Vai lá, se informa direitinho, vai no site e vê se pode ser bacana para você, como tem sido para mim. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Bia? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá vendo agora. Para onde? Para todo mundo. Para todo qualquer mundo. lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Hoje o assunto vai ser legal, vai ser sobre TDAH. E hoje eu tô cheio de perguntas aqui que eu peguei. O pessoal mandou. Peguei da comunidade, peguei do YouTube, peguei do próprio Instagram. Tem muita pergunta. Tem umas aqui que são legais e tem umas que são bem encarrapatadas, bem difíceis. A gente vai desvendando. Vamos desvendando. Complexas. Complexas. São complexas. Vamos ver se alguma dessas te pega Vamos hoje. lá. Não, vamos lá. Ó, a primeira pergunta é da Marina, de 30 anos, executiva. Marina. Ela é da comunidade. Será que eu tenho TDAH ou eu sou só desorganizada mesmo? Olha só, Marina, TDAH não é só desorganização, é importante a gente ver isso. TDAH é um tipo de funcionamento cerebral onde você vai ter instabilidade de atenção, o que vai te dar um pouco de falta de foco, vai também desorganizar, porque você precisa ter foco para organizar as coisas. Te dá também impulsividade, ou seja, você faz coisas e pensa depois, e também hiperatividade física. É importante que a gente entenda que no TDAH o mais importante de tudo é a hiperatividade mental, ou seja, excesso de pensamentos, levando então essa instabilidade de atenção. Como o TDAH pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, ele tem dificuldade de parar o pensamento para focar numa determinada situação. Ela está falando aí que ela é desorganizada. Só desorganização não caracteriza o TDAH, até porque o TDAH ele é tão relacionado a esse tipo de funcionamento cerebral que ele tem uma carga genética, ou seja, eu tenho que ter na história da família alguém com o mesmo funcionamento. Então, e isso tem que se mostrar desde muito cedo. Entendi. Tá? Então, Não se é o pai ou a mãe ficou... dela tivesse, por exemplo... Pai, a mãe, seria... avô, avó, tia, tio, né? E também, assim, desorganização não é um sintoma exclusivo, não é condição sine qua non, ou seja, não é fundamental para se ter TDAH. Qual que seria essa função sine qua non? Sine qua non, a instabilidade de atenção. Instabilidade de atenção. Então, ela pode ser... Cadê aqui? O que é essa Desorganizada, instabilidade? né? Mas se ela não for instabilidade de atenção... Não, porque o que é instabilidade? Eu chamo de instabilidade, tem gente que chama de déficit. Eu acho déficit, não acho uma palavra boa, porque instabilidade me diz o seguinte, o TDAH, ele tem tantos pensamentos que ele acaba não focando em nada. Ele se distrai, né? Agora, se ele gosta de algo e esse algo lhe dá prazer, ele faz o contrário. Ele passa a ter um hiperfoco.
Então é aquela mãe que chega e fala assim: "Ah, não, doutor, ele não tem nada de TDAH, esse menino é vagabundo mesmo". Porque ele quando vai Mas é jogar consciente bola isso? consciente, porque a mãe fica difícil de Não, mas entender. eu falo assim, a criança, a pessoa, ela é consciente que ela Algumas coisas ela faz muito melhor? é porque ela por exemplo: "Ah, eu quero ativar meu TDAH e quero focar nisso daqui", Não, ou não é não? consciente, porque isso depende do prazer que aquela atividade ou aquele assunto dá. Por quê? Se a gente for ver direitinho, o neurotransmissor que está desorganizado, mais desorganizado no TDAH, é a dopamina. A dopamina é uma substância cerebral que, além de estar ligada ao prazer, está ligado à motivação, ao foco. Então, É aquele da recompensa que eles é falam? o da recompensa, mas, nesse caso aqui, eh, vamos pensar que está ligado mais à motivação, ao foco, tá. Então, como o TDAH, ele tem uma alteração no metabolismo da dopamina, no lobo frontal, que é essa parte aqui da frente, o que acontece é que eles, em geral, têm menos disponibilidade de dopamina. Então, isso faz com que eles tenham maior dificuldade de fazer o lobo frontal cumprir sua função, que é uma função executiva, de filtrar o excesso de pensamento, filtrar o excesso de emoção e filtrar também a impulsividade. Entendi. Então, antes de tudo, a gente tem que entender que se essa dopamina está instável, deficiente, o que que ela acontece? Essa criança tem menos, prazer com algumas coisas, E como que prazer ou identifica motivação. essa dopamina deficiente, essa Não, dopamina mas vamos pensar simples. Quando eu tô com a dopamina legal, eu tô numa coisa, eu me sinto motivada, eu quero continuar, eu tô focada então naquilo. quer dizer que a essa aí aí nesse momento você tá dopaminado, no caso? Qualquer coisa que você goste, que te dê tesão, a dopamina vai estar lá. Entendi. Por isso que tem estabilidade de atenção. Por quê? Ele é levado ele é quase que ele é controlado pela dopamina. Exatamente. Então, Nossa. aquilo que ele gosta, vamos supor que seja jogo de futebol, vamos supor que seja um assunto sobre, civilizações antigas, vamos supor que seja, um videogame. Aquela criança que não presta atenção em nada, não se organiza em nada, mas de repente é capaz de ficar 4, 5, 6 horas fazendo essa atividade, ou seja de jogo, ou seja de jogando futebol, ou seja jogando tênis, ou seja, fazendo qualquer outra coisa, o que que acontece? Aí o foco dela se alinha, porque aí a dopamina se organiza para aquele assunto e ela consegue ter o hiperfoco, que é o contraponto e o oposto do que é a dispersão que predomina no funcionamento cerebral. É como se a Entendi. dopamina fosse o combustível que o lobo frontal precisa para poder voltar a reger a orquestra cérebro. A dopamina é como se fosse um grande maestro que faz o lobo frontal cumprir sua função executiva, de saber moderar os impulsos, saber moderar as emoções, o foco, a motivação, a cognição. Então, é o grande maestro. Como esse maestro precisa da dopamina para reger essa orquestra chamada cérebro, aí o TDAH costuma ter dificuldade em fazer isso. Entendi. Tá? E causa essa sensação, chata, que é tipo assim: "Ah, mas ele faz super bem aquilo". O que ele quer, ele faz, né. Não é o que ele quer, é o que faz com que o cérebro dessa criança ou desse adulto libere mais facilmente dopamina. Agora uma dúvida aqui do Gabriel mesmo. Então por Diga. isso que, às vezes, crianças que têm TDAH, né, no caso, elas gostam muito mais de jogar, porque dá mais prazer pra elas, então acaba que elas não têm tanto prazer no estudo, então não libera dopamina, só libera no jogo? Depende, se o hiperfoco for o jogo. Agora o jogo é uma coisa perigosa, porque o jogo é feito, ainda mais o jogo de hoje, eu não estou falando de um jogo de futebol, por exemplo. Não, não, os jogos online, Online. esses jogos A gente assim. tem que ter muito cuidado que os jogos online são produzidos para liberar dopamina, mas só que tem que uma dopamina que a gente chama de barata. O que que é uma dopamina barata? Eu preciso cada vez mais daquilo para manter meu foco, para me manter a sensação de prazer, de conexão com aquilo. Então, hoje os jogos têm milhões de recursos de imagem, de som, de plateia,
fazendo com que a pessoa fique ali muito mais tempo. O grande problema disso é que essa dopamina que é produzida às custas de muitos estímulos, e até as próprias redes sociais são feitas para isso, chega uma hora que você pede tanto desse cérebro que ele entra em exaustão. E você acaba correndo o risco de criar dependência daquele reservatório de dopamina. Então a gente tem que ter cuidado, porque a dopamina que é liberada num hiperfoco, ou que é liberada num jogo, ou que é liberada numa rede social, ela é dopamina de curta ação. Então ela é como se ficasse um gotejamento, e você cada vez precisa mais. Então ela vai só te viciando mais e Vai mais te e viciando mais. mais naquela sensação. A grande dopamina que a gente tem que fazer com que o TDAH e outras pessoas, mesmo que não tenham TDAH, busquem é a dopamina que a gente chama aquela dopamina cara. É a dopamina que você vai fazendo, por exemplo, com hábitos saudáveis. A dopamina de ser saudável, a dopamina de acordar cedo, de cumprir as suas obrigações, porque isso também libera dopamina, mas não é uma dopamina em pico. Não é rápida, né? Não é rápida, é uma dopamina que ela vai crescente, mas é o que a gente chama de dopamina sustentável, Entendi. Eu que é falo o mais legal. porque hoje em dia o que a gente mais vê são as pessoas falando assim: "Ah, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho tudo escrito, eu já tenho um cronogramazinho, mas na hora de fazer eu não consigo". E por que que é isso? Por que que eles não conseguem dessa forma, mesmo sabendo que precisa? Porque iniciar é mais difícil para o TDAH. Porque ao iniciar você tem que ter foco, comprometimento, consistência e persistência. É difícil. Por isso que muitos precisam, no início, ou de um terapeuta com esse foco, ou de. Porque eles têm que esperar o resultado. O resultado de tudo que é. Nossa, que demora, então Que, não libera mas dopamina, né? até libera, mas não é aquele Que pico tá acostumado. que as coisas que provocam Euforia? euforia, uma dependência, faz com que a gente tenha. Então, a gente tem que apostar na dopamina sustentável, porque é essa que faz com que a gente faça a diferença. E a Entendi. gente tem que começar a desintoxicar das dopaminas baratas, que a gente chama, dessas que fazem um efeito naquela hora e depois. Aquele até o infinite scroll, né, que a gente falou lá no comecinho, né? Exatamente, exatamente, porque assim, as redes sociais são feitas para liberar dopamina rapidinho, por isso que ela é assim, Uhum. na horizontal, é só. Mas o que acontece? Você libera, esse assunto é legal, esse assunto é legal, daqui a pouco você nem lembra exatamente qual Qual foi foi o o assunto legal? primeiro assunto legal, porque você vai liberando pequenas doses, mas não vai tendo a consistência de organizar o pensamento, de organizar o conteúdo, a informação, porque isso você tem que fazer aqui, ó. Não sou contra que você use rede social para ver coisas interessantes, mas não adianta só ver. Você tem que ver, você tem que escrever, organizar o pensamento e depois reler, porque aí você faz o processo da aprendizagem. Caraca, que legal. Então é ler, anotar, reler Para saber que você memorizou. pra saber se você memorizou. Primeiro eu tenho que ler focadamente. Depois eu pego a canetinha e o lápis, porque estimula mais áreas cerebrais, e anoto ali o que aquela mensagem quer dizer. Organizo o meu pensamento. Espera aí, é isso mesmo? Por que isso? Aí eu vou organizar. Isso ocorre por isso, por isso, por isso. Aí depois eu vou, releio, vejo que entendi, apreendi, e agora, depois de um pouquinho, 10 minutos, 15, eu repito. Porque Entendi. aí eu atentei, apreendi a informação, compreendi e memorizei. Aí você faz o completo. Entendi. E é importante isso, porque, por exemplo, eu durante muito tempo tive que ter disciplina nessa coisa do lápis, caneta, papel, escreve. Do momento que você escreve, olha que interessante. Para o TDAH, isso para todo mundo, mas para o TDAH é mais importante ainda. Do momento que você escreve, você está tirando o pensamento daqui, que é uma coisa absolutamente abstrata, e escrevendo, você está materializando aquele pensamento. Se eu estou pensando lá, dopamina, barata e sustentável, vamos supor. Aí eu botei aqui. Eu li uma coisa lá sobre isso. Aí ouvi uma coisa sobre isso. Aí eu já ponho duas coisas aqui.
Do momento que eu escrevo, aquilo que era só uma ideia ou uma impressão, eu já materializei aqui. Se eu materializei, eu começo a usar o quê? A visão, Sim. como se fosse fotografando. Então, já estou ativando a memória fotográfica. Então, eu vejo isso aqui. Depois eu quero saber se eu apreendi. Eu fecho o olho e lembro, ó, dopamina aqui, aqui. Sustentável e dopamina imediata, o barata, que a gente chama. Então, eu vou tendo recursos de fixação desse conteúdo. Que legal. E depois eu faço o seguinte: bom, é isso, agora eu explico. O que eu entendi disso? Que tem, basicamente, você tem uma dopamina imediata, em pico, você tem uma dopamina sustentável que te dá motivação, que ela vai crescendo aos poucos, mas sustenta, te dá consistência, que vai fazer, que é muito mais importante para o sucesso, por exemplo. Muito mais importante. Por quê? Porque o sucesso não é uma coisa. Sucesso você pode ter, às vezes, até imediato, mas o grande sucesso é o sustentável, é aquele que você vai construindo uma trajetória. É quase que eles falam que é a jornada e não o É a destino, assim? jornada, a tua trajetória. Você, para ser coerente, não desistir no meio do caminho, por mais dificuldades que você tenha, você tem que ter consistência, você tem que manter a motivação. E essa dopamina sustentável, aquilo que faz a gente acordar todo dia, cedo, ir para a batalha, fazer o nosso corre, como quem diz, precisa ser sustentável, precisa ser consistente. Se você for ver os grandes casos de atleta de sucesso, eles talvez não fossem extraordinariamente diferentes, mas eles eram extraordinariamente disciplinados e consistentes. E dedicado, E né? Acaba dedicado, que. porque a consistência é essa dedicação diária, Qual que é a né? diferença de dedicação e motivação, por exemplo? Assim, porque eu vejo muita gente falando assim, eu preciso me motivar e tudo. E... Não, a motivação é justamente quando você se sente bem para fazer aquilo, É, tá? é como como se, se pra eu fazer fosse. aquilo, eu tenho que me sentir bem, né? E senão, Exatamente. E não, porque você pode apostar na motivação que vem da dopamina sustentável, de longo prazo. Então você vai fazendo, às vezes, sem vontade. E aí, quando você começa a ter resultados, o teu cérebro consegue entender isso e ele começa a te dar motivação para seguir. Então, então, você não precisa da motivação para começar. Você precisa de coragem, determinação. que seria a disciplina? Eu acho que primeiro é coragem, a disciplina é manter. Entendi. Entendeu? Ou você precisa também de disciplina quando você fala assim, não, eu vou fazer, chova ou faça Faça chuva, sol, faça sol, vou lá. eu vou lá. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente está falando aí de 1, 2, 3 meses, você vai falando, pô, tô gostando desse negócio. Eu comecei sem gostar, comecei sem querer, mas eu tô vendo os efeitos positivos. Agora, quando a gente fala, por exemplo, Vamos de... acabar de responder a Marina, porque eu fui Nossa falando senhora. tanto. A Marina, então, Marina, desorganização não é condição sine qua non para ter TDAH. Então, essa desorganização tem que ver se vem desde sempre, se vem acompanhada com instabilidade de atenção ou excesso de dispersão, se vem acompanhado de impulsividade, se vem acompanhado de hiperatividade mental e física. Então, é importante distinguir isso tudo, ou se é uma coisa passageira, um momento que você está vivendo, de cansaço, de ansiedade, não dá para dizer que isso Seria é aquilo que você TDAH. fala de quantidade e qualidade, de certa forma, né? A intensidade. Igual, por exemplo, ela só tem. Cadê aqui? Ela só tem desorganização. É o que ela falou, de repente é o que ela falou, não E, necessariamente os e outros. se ela tiver. Mas se ela tiver, tipo assim, muita desorganização, muitos dias seguidos, pode ser alguma outra coisa, uma exaustão mental, um Mas não dá. cansaço. Pode. Não é. Mas a gente não sabe. Isso foi sempre assim? Aquela Entendi. criança que tinha dificuldade da mãe organizar o quarto todinho e manter organizado. Criança não, mais pré-adolescente. Que criança não consegue, mas isso a gente tem que apostar desde o início. Entendi. A ter o mínimo de disciplina, né? Guardar os brinquedos, por exemplo. Toda criança deve ser ensinada a fazer isso. O TDAH não é só deve ser ensinada, é necessário, porque isso vai fazer uma diferença enorme na vida dele. Esse tantinho de organização, de senso de organização, vai fazer uma diferença enorme. E isso vai com aquele neurônio que a gente tem, que ele vai aprendendo com as coisas, quanto mais a gente faz. Não sei se seria o neurônio espelho.
O neurônio É, espelho, ele está muito mais destacado na questão do TEA, né? Que a gente sabe que eles têm um funcionamento, parece, um pouco reduzido. Agora, o neurônio espelho é aquilo que eu vejo de exemplo no outro e também me motiva. Pode ser? Pode. porque Não ele vai meio que trabalhando, vai condicionando o cérebro dele, é tipo assim, eu tenho que guardar toda vez que eu tiro o brinquedo. Aí depois, toda vez que você já chega de casa da mas escola, o você vai espelho você tem que pegando. ter um pouco mais de exemplo Entendi. para fazê-lo. Esse é tipo assim, nós temos adultos em volta que falam assim: olha só, aqui tem uma caixinha dos seus brinquedos. Brincou? Agora nós vamos recolher. Primeiro você tem que fazer com a criança. Entendi. Esse seria o límbico? Qual que é aquele neurônio que ele aprende, né, com repetição? Não tem um neurônio específico, na verdade, tem redes neuronais que, por exemplo, você para aprender uma coisa, você tem que se atentar àquela coisa, você tem que ver as características daquela coisa, você tem que eh, apreender aquela informação, quer dizer, ver se você grava um pouquinho, você tem que compreender e depois você tem que jogar para memorização. Entendi. Então é um processo, não é um neurônio ou um grupinho de neurônios. Todos os neurônios contribuem, porque você usa, por exemplo, a audição para memorizar, às vezes você memoriza melhor um conhecimento quando você transforma em música, né? Por isso que tem professores que fazem musiquinhas no vestibular que facilitam os vestibulandos decorarem fórmulas ou a tabela periódica. E encantam por isso, né? Porque eles usam a visualização, eles usam a audição. Então, assim, Entendi. o aprendizado é uma orquestra tocando junta. Seria tipo a neuroplasticidade do A cérebro? neuroplasticidade faz com que você possa abrir novos caminhos neuronais. Hum, Isso é o grande barato da neuroplasticidade. Você nasce com vários circuitos rodando, por exemplo, o circuito do medo, que te traz a sobrevivência, o circuito do prazer, da recompensa, isso já está lá rodando. entendi. Agora, quando você começa a abrir caminhos para uma vida social e você é ensinado hábitos de higiene, como se comportar, como você educação, aí você está abrindo novos caminhos. Entendi. E uma criança precisa ser levada ao estímulo de abrir esses novos caminhos. Quanto mais caminhos neuronais nós tivermos, mais chance a gente tem de se adaptar, se reinventar e fazer melhor. Por isso que uma criança com TDAH é bom começar desde cedo? Com certeza. Quanto Entendi. mais cedo o diagnóstico, melhor. Até porque o TDAH tem algumas coisas que podem se complicar com não tratamento precoce. Por exemplo, TDAH, por essa questão da dopamina, e como a dopamina está ligada ao prazer, uma criança com TDAH não tratado, principalmente a mais impulsiva, corre risco de experimentar droga na adolescência e se viciar. Mais Hum, fácil. en Por quê? Porque o que que é a droga? A droga é uma substância ou um comportamento que faz com que aquele contato com aquela substância ou contato com aquele comportamento libere dopamina em pico e faz com que a pessoa queira mais e mais e mais daquela dopamina. O que que acontece? Dependendo, a gente vai se viciar. Aí volta para aquilo de sempre querer a primeira dose, aquele primeiro efeito, né. Exatamente, dessa dopamina barata. E aí você Entendi, vai se afastando cada vez mais de comportamentos e hábitos que fazem uma dopamina, de longo prazo e sustentável. entendi. Então, assim, o diagnóstico precoce evita que você, facilite essa drogadição, no caso do TDAH, também evita que haja um prejuízo muito grande da autoestima, porque essas crianças vão para a adolescência achando que são burros, que não sabem nada, que não aprende nada, né. Por quê? Tem dificuldade de prestar atenção, vai ter dificuldade de aprender. Não pela dificuldade de É, aprender, porque se eu não me o cognitivo, concentro né, muito mais a atenção. atenção, se eu não me concentro, como é que eu posso, por exemplo, decorar isso aqui, se eu não paro um tempinho aqui para ver? Não, isso aqui é um celular, ele é retangular, tem 2 câmeras, tá. Eu tenho que parar para prestar atenção nisso. Entendi. Apreender as informações. Eu tenho que focar, apreender as informações,
para depois eu compreender, não, assim, para depois memorizar. Agora eu vou te perguntar, qual que era a cor da letra que tava atrás da capinha do telefone? A letra, É, azul. O era campo era branco, azul. Não, TDAH, a letra. atrás do celular. Ah, você diz isso aqui? Não, olha, atrás do celular tá a capinha, tem uma... Aí você já olhou, é A branca. branca, nem notei, tá vendo? Que eu tava anotando, na minha cabeça eu tinha TDAH mesmo, não minto. Eu tava anotando que era retangular, eu me pautei no retângulo e para que função tinha isso aqui? Eu não me toquei no detalhe. Então, não quer dizer que você não é burro, é só porque você se Eu me atentou atentei em outra coisa. pra não se perder naquilo ali. E o TDAH, se você não se atenta nisso, você já tava falando assim, nossa, esse celular dá pra gravar vídeo, dá pra fazer um monte Não, de já coisa. tava, as 1001 funcionalidades. Então, olha que legal. Essas estratégias que você faz, igual pra você assim, tal, tem que me atentar à forma e o jeito. Transformar o meu pensamento em escrita, materializá-lo, olhar, Como fotografar. que, né, as pessoas, assim, podem começar a fazer isso? Tipo, devagarzinho, né? Não, eu acho que começa simples. Você lê um texto, qualquer assunto, de preferência um assunto que goste. Por exemplo, se tem um garoto que gosta de futebol, dá ele um artigo sobre futebol, ou uma revista eletrônica. Aí Caramba, que você legal. pega um pedaço, fala assim: vamos fazer um resumo disso aqui? 20 linhas lá. Olha, esses 3 parágrafos. Lê, faz um resumo. Aí ele vai fazer o resumo, ele vai ler o resumo e depois eu vou falar: leu? Entendeu? Entendi. Conta para mim, me dá uma aula, porque eu não li nada. Então você Que começa legal. a treinar o cérebro. Aí quando ele acerta, ele fala: putz, consegui. E Aí depois você de vai adulto, o aumentando. que você pode fazer, né? Pode fazer exatamente isso também. Que legal. Porque a gente tem que ver que os adultos têm que ter as suas crianças mal curadas dentro deles. É, porque eu ia falar agora, igual aquilo que você falou da autoestima, né? Eu vejo muito adulto, igual ele fala assim, putz, eu fui descobrir TDAH quando já era tarde, tô com 30 anos, Não existe 40 isso de anos. tarde, não existe isso de tarde, né. Existe, a gente pela neuroplasticidade, a gente sabe que a gente pode abrir novos caminhos no cérebro sempre. É claro que abrir novos caminhos no cérebro na infância é muito mais fácil, aquele cérebro é mata virgem, você rapidamente Vai consegue pegando, né? Que pegar. legal. Agora, isso não impede. Você pode pegar um adulto com 60 anos e falar assim: vou começar a fazer aula de canto, eu vou começar a fazer aula de piano. Pode, Desde que ele goste, né? desde que ele goste. Se ele não gostar, vai sem gostar. Se ele gostar de música, já tá bom. Agora, isso que você falou é muito real e é muito legal, porque, não que eu tenha TDAH, mas na minha infância eu tinha muita dificuldade com equação. E o esposo da minha irmã na época, ele é cruzeirense doente. E eu gostava muito do Cruzeiro. Então, ele foi me ensinar, me explicando qual que era a formação dos times, né? Então, tipo assim, pra eu ter um time de 11, o 3 aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser a diferença que vai ter. E eu lembro disso até hoje, porque eu gostava desse assunto. Então, Então, olha que ele importante te ensinou a partir de um conteúdo que despertava a o sua atenção, interesse. o interesse. É Aí gera isso. dopamina. Aí gera E dopamina. guarda na Mais memória. fácil. Aí você organiza o lobo frontal, que tem essa função de pegar as informações e distribuir para onde vai ficar o entendimento, ele se organiza e você faz Caraca, esse que legal. percurso muito mais fácil. Então, assim, não adianta chegar para a criança e falar, porque você não estuda, papapá. Você tem que começar pelos focos de interesse. Isso aí, pais e mães, não é só brigar que o menino tá no Roblox, né? Às vezes é usar o Roblox pra explicar a ele como que ele pode gostar de matemática através do Roblox e gostando da matemática em si, né? Então É é. pegar um foco de interesse e trazer para aquilo que tem que ser feito. Que legal. Como é que você descobriu? Como que você pegou isso na Olha, época? na Era tratando época não tinha criança? nenhum manual, né, para isso, mas eu vi que funcionava. Eu vi que funcionava para mim. Ah, olha que legal, que E aí eu importante, né? comecei a Você ter derivar. o. Eu falei, se funciona para mim, pode ser que seja legal para os outros, entendeu? E Entendi. a partir daí foi assim. Cara, que legal isso. Acaba que o lado bom de você ter tido TDAH é que você passou De por ter, tudo né? A gente de não ter. deixa de ter. É, que tudo que o público passou, que os pacientes passaram, você também passou. Então fica muito mais fácil pra. Passei. E Tipo, olha, numa vamos fazer época que a assim. gente não tinha isso, assim, não tinha manual para TDAH, booklets para insônia, Nossa! não tinha nada, era muito escasso. Você falava isso há
30 anos atrás, as pessoas, tá inventando É coisa. espoletinha, né? É Tá bagunceira. inventando coisa, isso é preguiça, isso é desculpa de Se preguiçoso. não me engano, na Europa tem umas coisas dessas até hoje, né? Eles não acreditam É muito nisso. engraçado que a Europa, não sei agora, eu tive uma paciente, que morava na Bélgica, imigrou há muito tempo atrás, acabou fazendo um mochilão na Europa, e aí conheceu um cara, constituiu família. E ela, quando veio ao Brasil visitar os parentes, fez uma consulta comigo, ela tinha um TDAH desatentivo forte, ela não era tão impulsiva. Quando ela foi tirar a carteira de motorista lá, proibiram. Ela falou: Ô Bia, eu apresentei meu atestado, disse que eu não posso dirigir. Olha, Eu falei: como assim? Por exemplo, TDAH dirige muito bem. Eu nunca bati o carro. é verdade. Mas eu acho que é porque você também é muito boa na direção, né? Quase piloto de fuga, viu? Não é isso. É porque, assim, imagina uma coisa: um TDAH, ele tem uma velocidade cerebral alta. Imagina que velocidade cerebral é pensamento. Gente, velocidade cerebral não é a velocidade do carro que ela tá Não, explicando, é tá? velocidade, é pensamento, muito mais pensamento, numa velocidade maior. O que que acontece? A velocidade desse cérebro é muito grande. Tudo que traz um pouco de emoção, e dirigir é um pouco emocionante, né? É. Meio que acalma Caramba, TDAH. que loucura. Então, o meio Eu, do caos, eu mais acalmo. caos, é como se fosse ligando Não as sei, é coisas. como se harmonizasse. Eu não Isso, sei te harmonizar. dizer. Por exemplo, avião, eu fico super bem em avião. Será que o Ayrton Senna, por exemplo, poderia ter TDAH? Acho que sim. Ayrton Senna tem uma coisa que ele ficou, ele tinha dificuldade na escola e, se eu não me engano, tem uma história assim, que ele ficou em recuperação, né, na escola, e aí ele ficou de castigo, não pôde fazer uma viagem lá que a família ia fazer, e ficou na fazenda, né, com o cara que tomava conta da fazenda. E aí ele descobriu que tinha um trator lá, ele começou a dar cavalo de pau com o trator, brincar com aquilo. E aí o pai conseguiu negociar, então, que ele estudasse para poder ir para o kart. Então, acho que foi feito aí um ajuste. Essa história me chegou. Eu não sei se é verdadeira, mas assim, existe essa possibilidade? Existe. Existe essa possibilidade. É, É... e ele, Era um cortador de grama, era isso mesmo. um Era um cortador. cortador de grama, não foi uma coisa assim, então não foi trator, não. Ele começou a fazer. Mas eu acho que o cortador de grama antigamente era trator, né? Antigamente, Não isso era o sei. quê? 70, Isso 82? devia ser. O Ayrton morreu com 1994, né? Que eu me lembro que era no Dia do Trabalhador, maio, 1º de maio de 1994. Que eu sei porque eu nunca mais vi Fórmula 1 depois que ele morreu. E ele com 34 ou 36 anos. Isso deve ter Ele tinha sido. uns 12 anos, Ah, 13 anos, né? provável, Então, provável. cortador, antigamente isso era tudo grande. É. E se não me engano, tem uma história também que o cortador, o primeiro kart foi construído com esse motor, né? Então, olha que pra você ver que legal. Então, assim, eu acho que o pai dele, se fez isso, que cara Entendeu, né? inteligente, porque assim não adianta, né? Vamos trazer aqui, olha, filho, você tem que estudar, mas assim, vamos fazer o seguinte: você se Vamos dedica um conciliar, né? pouco aqui e a gente vai fazer essa coisa bacana aqui. Então, para isso aqui bacana acontecer, eu tenho que ter um pouquinho de estudo aqui. E valeu, né? Porque é, foi um cara Ah, com certeza valeu. O educado. próprio Nick Lauda, né, É. fala que o Senna é melhor do que ele. Todo mundo achava que o Lauda era o Na Lauda. época, né? O Nick Lauda, que era Não, foi o que eu acho que no último aniversário do Senna, o Nick Lauda deu uma entrevista falando, né, o pessoal falava muito sobre a minha rivalidade com o Ayrton Senna, né, e tudo, mas o Ayrton pra mim foi o melhor até hoje, melhor do que eu, inclusive. Olha, E esse negócio de velocidade é tão interessante, eu tô falando por experiência própria, tá? Que o... eu me lembro que um paciente meu, bem TDAH, hiperativo, impulsivo, a mulher TDAH desatentiva, você imagina. Eu falei, bom, o filho vai ter eu ia falar isso TDAH. agora, a chance do filho dele é muito Era grande. grande, muito grande. Nasceu, aí eu me lembro, uma menina bonitinha, uma graça. Na época ele morava no Rio, hoje em dia não mora mais. E aí ela nasceu e chorava, chorava, chorava. Nada fazia a criança parar de chorar, nada, era uma coisa. E aí ele me ligou: Bia, não sei mais o que faço, tá, 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 tá. Eu falei, não, calma, vamos fazer isso. Aí fui dando dicas. Aí chegou uma hora que nada adiantava, nada. Escurecer o quarto, botar
botar essenciazinha de lavanda, tudo aquelas coisas para beber. Nada funcionava. Aí, na época, ele me ligou, era carnaval. Aí ele falou, não sei mais o que faço, não sei. Eu falei, vou te falar uma coisa. Pega o carro e dá uma volta. Mas, meu filho, dá uma volta, porque pode ser que ela acalme. Se ela for super hiperativa, tem uma chance, né? Mentira. Cara, ele saiu com ela, depois ele voltou e falou, ela tá dormindo. Ela dormiu. Aí eu falei, então é isso. Aí ele falou, mas como é que você acha isso? Eu falei, porque eu era assim. Eu tinha uma De novo, agitação. olha Meu que pai legal, hein? chegava pra mim, filha, eu vou dar uma volta de carro. Eu voltava dormindo. Eu voltava dormindo. Seu pai era esperto, ele nem queria dar uma volta com você, ele só queria te botar pra dormir. Feliz da vida, sabe? Então, assim, quando ele fez isso, eu falei, quando tiver assim, aí dali pra frente ele falava, que horas ela tem que dormir? 8 da noite, 7? Ele pegava, dava uma volta, rodava a lagoa várias vezes, a Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio. Ele morava em Copacabana, ele subia ali o corte de Cantagalo, saía da lagoa e tchu, tchu. Quando ela tava com um soninho bem já profundo, a mulher atrás, eles voltavam. Que legal, né? Então são coisas que a gente vai pegando, assim, né? Claro que eu não tem como botar isso num livro, ó, leva para passear. Mas Leva dar uma voltinha. quando o paciente ligava e a gente tinha maior intimidade, No eu falei, olha, eu desespero, né? vou Só é- sugerir uma coisa que funcionava comigo, assim, né? Eu gostava de brincadeira que era agitada. Tem muito neném que no carrinho de bebê, né? Ele acaba dormindo. Exatamente, você andando. Então, assim, Isso. Que pode legal, ser. né? Putz, que legal. Ó, vamos lá. A gente porque só respondeu a Marina. a gente tá na segunda pergunta agora. Vamos ter que fazer parte 1, parte 2, Parte parte três. 3. No caso aqui tem 43 perguntas. Eu acho que vai fazer só mais uma. Vamos lá. Mas a gente também acaba dando muita informação abrindo, que né? pode ser que responda a outras pessoas. Não, tenho certeza. Eu já li um monte aqui e muito do que a gente falou já vai ser para essas perguntas, né? Igual tem um aqui que é do Carlos, 27 anos, programador. Por que eu fico acordado a noite toda pensando em uma coisa aleatória? Essa é fácil, porque você tá jogando muito videogame, Carlos. Próxima pergunta, Roberto. Tô brincando, Não vai sei lá. se é aleatório. Olha, é muito comum a gente ter que lembrar, eu falei muito do risco de dependência químico-comportamental, mas a gente tem que lembrar também que o Tem a dependência TDAH comportamental? você pode ser viciado em uma substância, como cocaína, como LSD, como substâncias que são feitas para viciar, como você pode League ser of Legends, viciado, entendi. né? Ser viciado em comportamento, por exemplo, rede social é um comportamento, Entendi. né? por isso que Jogo é um Por isso que você comportamento. falou que é criado para aquilo, né? É literalmente. Exatamente, para liberar essa dopamina barata. Mas a gente tem que ver o seguinte: pacientes com não diagnóstico têm muita chance de desenvolver mais cedo transtornos comórbidos. O que significa isso? Que o TDAH é muito difícil ele vir sozinho. Quando ele chega para o diagnóstico, ele, em geral, já tem um transtorno de ansiedade associado. Então, às vezes, ele nem vai pelo TDAH, né? Ele vai Não. porque ele tá ansioso, porque ele tá deprimido. Ou porque está com pânico. Pânico, em termos de ansiedade, é o transtorno que mais leva as pessoas a buscarem ajuda rapidamente. Por quê? É tipo. Porque o pânico é uma crise que dura ali entre 20 minutos e 40 minutos, mas é uma crise horrível, porque a pessoa tem quase certeza que vai morrer, porque ela tem taquicardia, falta de ar, sensação de desmaio, náuseas, e a sensação mesmo, tipo assim, vou morrer. A pessoa está tendo um problema Um cardíaco. ataque cardíaco. Por sinal, a gente botou nas nossas redes um carrossel muito bacana sobre isso, sobre a diferença entre os transtornos de ansiedade e os patologias cardíacas, como é que se distingue. Que Tá legal. lá no carrossel. Agora eu pergunto assim, né? Da onde que viria o pânico do TDAH? Como que o TDAH desenvolveria esse pânico? Porque olha só, você concorda que você tem um cérebro que funciona mais no sentido de pensar mais, numa velocidade maior? Você concorda que esse cérebro tem menos freio? Se ele tem menos freio, ele pensa mais. E a probabilidade dele ter mais pensamentos negativos é enorme. E ansiedade cursa sempre com pensamentos negativos. E que o Caramba. pensamento... Por quê? Porque a ansiedade é o contraponto do medo.
Medo e ansiedade são duas moedas. Duas não, uma mesma moeda das duas faces. Um cara e um coroa. Um é medo, outro é ansiedade. Tá? Então, o medo faz a gente ficar, mas será? Por exemplo, você está sozinho em casa e começa um barulho. Será que não sei o que? Será que não sei o que lá? Eu desço, eu vejo. Isso é o medo. Não E desça. Na dúvida, não desça. isso faz com que o teu cérebro pense primeiro em possibilidades negativas. Ixi, Por que entendi. negativas? Porque o cérebro é Pra sobreviver, no para caso? sobreviver. Um O instinto de circuito é o sobrevivência? circuito que já vem instalado, né? É o instinto de sobrevivência. Eu tenho que ter medo para me proteger e sobreviver. Isso é inconsciente, não tem jeito. Isso está lá. Isso já nasce rodando. Tá no DNA, né? É uma Não no assinatura DNA, lá. tá na nossa história, tá na nossa estruturação mental, cerebral. A gente vai botando outras coisas. Por isso que a gente pode, com o conhecimento, com o treino certo, a gente pode diminuir a ansiedade. Porque a gente pode falar de forma consciente, eu sei que meu cérebro tem que me defender, mas eu sei também que às vezes ele exagera. E o exagero de defesa gera medo, acúmulo de medo, gera ansiedade. Você vê, tudo que é publicidade, que trabalha o medo, não precisa nem só publicidade, políticas. Edward Bernard, você pegava lá, era greeting ou fear, né? Que é o medo ou o desejo. Que seria o Exatamente. greeting, não sei. Né? Porque o desejo também é um circuito já Dopaminérgico? instalado, claro. Caraca. Você precisava ter 2 circuitos, tá? Quem nos criou, o designer? O cérebro da gente vive em tempos muito mais modernos, mas ele é primitivo, ele é igual aos nossos pais. A musiquinha do Belchior. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Se a gente não tem sabedoria para mudar isso. Porque o cérebro é a mesma estrutura. O que acontece? Você tinha que ter o circuito do medo para sobreviver e você tinha que ter o circuito da recompensa para reproduzir. Entendi. A única Aí distração. o ser humano vai lá e faz tudo errado agora. O problema é que hoje a gente tem distração orgulho. demais. Não, que orgulho da minha profissão, né? A gente pega os dois e faz errado, faz os dois pro mal. Que loucura. Não, eu acho que existe Então, o marketing do bem. Seria a pior fase pra estar vivendo, né, pra uma pessoa com TDAH estar sobrevivendo? Seria esses tempos de agora, com esses estímulos, esses estudos? Não, o excesso de estímulo, de distração, dificulta muito. Tanto que eu acho que hoje em dia tem excesso de diagnóstico TDAH. Porque tem muita gente que está com excesso de distrações tecnológicas, excesso de informação, que informação não é conhecimento. A gente nunca teve tanta informação. Mas se a Verdade. gente não aprende a selecionar, a estruturar o nosso conhecimento, a fazer a coisa certa, a gente está jogando o cérebro num funcionamento que, no mínimo, vai gerar ansiedade. Então, tem gente que fala assim, eu estou muito distraída. Aí você vai falar, mas você sempre foi assim? Não, nos últimos 4 anos. Aí você vai ver, nos últimos 4 anos, a pessoa passou a usar a rede social. A média de uso de rede social no Brasil hoje é 9 horas e 13 minutos. Caraca, por pessoa. É uma jornada de trabalho. Mais. Verdade. E aí você 8 horas, né? bota a média, que é a segunda maior do mundo. Acho que a gente só perde para a Índia. Se você for botar isso, não está sobrando tempo para essa pessoa fazer necessidades básicas. E ela não está dormindo às 8 horas. Não tem como. E não está trabalhando. Como deve. Deve estar indo, mas Na verdade, a África do Sul tá com 9 horas e 38 minutos. África do Sul? África do Sul. A Índia também tem uma média muito alta. Deixa eu pegar aqui. Mas eu acho que é porque a Índia tem aquela disparidade social, né? Acaba que aí o pessoal que não tem acesso ao telefone pode jogar pra baixo. Mas eu acho que a Índia também tá aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Então o Brasil deve estar em terceiro. Brasil é o segundo. Segundo mesmo? O Brasil é o segundo. África do Sul, Brasil. Nós estamos ruins, viu? Exatamente. Isso é muito ruim, porque assim, estamos tendo uma epidemia de TDAH ou estamos tendo uma epidemia de distrações de pouco conteúdo? E isso faz com que as pessoas não estejam tendo e acaba que foco e qualidade de informação. Porque, assim, informação não é conhecimento. Conhecimento é quando você pega boas informações, junta,
Ó, estuda, escreve e sabe reproduzir. Aí você começa a ter conhecimento. E quando a gente pega, assim, por exemplo, igual esse mundo de hoje, que foram tudo feito pra isso, né? Igual usando o medo ou o desejo. E qual outras áreas da vida que eles podem estar usando isso, além da rede social? Porque aí vai prejudicar mais ainda o TDAH. Tudo. Tudo. Ai, Tudo as- que mexe com o medo vai te gerar ansiedade. Para poder te vender produtos que, teoricamente, você vai te propor segurança. E tudo que mexe com os seus desejos vai te gerar necessidade. Se você não controlar aquilo, vira uma necessidade. Entendi. Não Isso tô... pode ser usado em todos. Isso pode ser usado por um líder religioso que faz Entendi. você ficar tão amedrontado com a fúria de Deus, quando na realidade Deus não é que nem a gente. Ele é muito melhor, né? Não, imagina, tem gente que fala assim, Deus vai me castigar, meu amor, a vida castiga. Deus não. Não, Deus vai dizer assim, nossa, né? Já pensei que você tinha aprendido isso, você ainda tá aí, meu filho, não tem problema. Teremos outras Eu te oportunidades. espero. Eu espero Uma hora a você sua apega. a sua evolução espiritual. Eu vou esperar. Tem um outro gráfico aqui, que esse é de 2024, que é da... Cadê aqui, ó? Snack... Nossa, não vou arriscar falar esse nome difícil, né? Mas é SN aqui, né? Que fala que a Indonésia tá em primeiro lugar, a Tailândia, a Argentina, a Arábia, Brasil e a Índia. Só que esse é de 2023, na verdade, feito em 2024. Tá. Então, Eu nesse peguei esse ano dado de 9 horas e 13. é de 2025. É 2025. Olha quanto O Brasil a gente saltou. conseguiu piorar o seu. Mas provavelmente, se ele melhorou muito em tempo de rede Se eu te social, falar, você não vai nem diminuiu acreditar a média. na educação. A ou no média era de rendimento. 5 horas. Piorou muito. E piorou muito, porque a gente passou todo mundo, a gente Mas passou a aí vamos Indonésia. questionar, será que não tem? Aí eu estou fazendo hipóteses, tá? Que a gente pode até falar sobre isso no próximo episódio. Mas eu acho que a gente tem que ver que tem muita gente direto nas redes sociais, porque é o link para jogos. Jogos É de quando azar. estourou aqui no Brasil, Foi né? quando estourou. Talvez esteja isso. Como tem muitos links em redes sociais para empréstimos consignados. Nós nunca tivemos tanto endividamento por empréstimos consignados. E isso você vê que é só a facilidade do acesso para esses empréstimos consignados, ou é porque eles também possam estar, como é que eu vou dizer, usando ferramentas de comportamento para pegar nossos rumos de Eu acho que eles podem estar pegando. No próximo Pod People você responde, Tá bom. porque agora o nosso horário bateu e o diretor está no meu pé, porque temos muitas outras coisinhas aqui para bater. Vamos lá. Porém, ficamos na segunda pergunta do Carlos. Carlos, da próxima. Então ficou Marina. Marina foi respondida Marina e Carlos. amplamente, Carlos. Marina, quase um TCC pra Marina, né? Quase. Juliana, Roberto, Fernanda, Lucas, Patrícia, Gustavo, Paulo, mais uns outros 30. Não percam esperança. No próximo Pod People, quando a gente for tendo um tempinho, a gente faz um só de bater dúvidas, só de perguntas e respostas. Futuramente a gente faz até um ao vivo, né? Porque a gente já pega e vocês respondem. Na hora. Porque às vezes, igual da Marina, faltou algumas informações, aí a doutora já fala, não, Marina, mas isso é sempre? A Marina já fala, não, não é sempre não, é só uma vez ou outra. Então a gente consegue ser mais completo. É verdade. Então não se esqueça, mande esse vídeo para algum amigo, para alguma pessoa que você se importa. Lembrando, ultimamente está sendo cada vez mais difícil ser relevante na internet com informações boas, porque com inteligência artificial tudo dificulta um pouco. Então não se esqueça, se gostou, clica no botão curtir, se tá vendo pelo celular, clica naquele botãozinho hype, ajuda muito a doutora a continuar colocando conteúdo aqui para vocês. Alguma vou fazer um pedido, gente, cuidado, porque estão fazendo muitos perfis falsos usando os meus vídeos e distorcendo o que eu falo com inteligência artificial. Se tiver dúvida, vai lá no Instagram, AnaBeatriz11, no direct, e pergunta, isso aqui é você, não é você? Por favor, porque tem coisa enganando vocês, vendendo produtos enganosos para diabetes, para zumbido. Não caiam nesses golpes. Por favor, porque a saúde de vocês está em jogo. Mas então quer dizer que o custo, a Black Friday que eu me cadastrei hoje de manhã, que era 50%... Não, isso é verdade. Ah! Gente, se está anunciado nos meus perfis,
tá? Tem um Vzinho lá, né? De verificado, seja o YouTube, TikTok, Instagram, Face. Se tá verificado, tem um cheque, feito um negocinho de certinho, assim, azulzinho, do lado do nome. Sou eu, é verificado. E o que vai ali de informação é verdadeiro. Se vocês tiverem dúvida, pergunta que eu, a equipe, todo mundo vai ter todo prazer de esclarecer para que você não seja enganado. Olha, que ótimo. Mas é verdade. Então quer dizer que minha Black Friday eu realmente é de verdade. Certo? Vocês viram o que eu fiz, né, pessoal? Pois é, não caiam nessas coisas, tem que ser só no de verdade. Se não tiver o selinho, até denuncia a página, porque ajuda, exatamente, né? A outras pessoas se tiver não caírem. dúvida, pergunta pra gente e depois ajuda a denunciar. Então fica assim, pessoal. Até mais e até o próximo Pod People. Inverso. Tem uma coisa que eu aprendi em mais de 3 décadas atendendo pacientes. Entender a própria mente é o primeiro passo para transformar qualquer vida. E quando você também compreende a mente de quem está ao seu lado, seja um filho, um parceiro ou alguém que você cuida, tudo muda de perspectiva. Por isso, nessa Black Friday, eu trouxe algo que raramente eu faço. Pela primeira vez, juntei os 6 cursos mais pedidos por vocês em um único pacote. São 6 jornadas completas que eu dediquei anos para construir, traduzindo ciência complexa em conhecimento que você realmente pode aplicar no dia a dia. Estou falando do Mentes Inquietas, onde a gente mergulha no universo do TDAH, do Mentes e Manias, que desvenda o toque, do Mentes Aflitas, dedicada a quem convive com a ansiedade. Tem também o Mentes Perigosas, onde exploramos o transtorno da personalidade antissocial de forma séria e sem sensacionalismo. E também o Mentes Depressivas, que é um abraço científico para quem enfrenta a depressão. E por fim, o Mentes que Amam Demais, sobre a personalidade borderline, a dependência emocional e os relacionamentos que adoecem. Cada um desses cursos te dá ferramentas reais. Você vai aprender a reconhecer padrões, entender sintomas, saber quando buscar ajuda profissional e, principalmente, desenvolver um olhar mais compassivo para si mesmo e para os outros. Porque conhecimento científico, quando bem traduzido, liberta. Ele tira aquele peso da culpa, aquele medo do desconhecido e coloca clareza no lugar. E tem mais. Se você é meu aluno, já faz parte da comunidade de aprendizado, preparei um presente especial. Você vai receber um convite exclusivo para o HB, Human Being, nossa comunidade privada. É um espaço onde a gente continua essa conversa, troca experiências reais e constrói uma rede de apoio genuína. Esse pacote completo, que normalmente você precisaria comprar curso por curso, está com um valor especial que só vale durante a Black Friday. Se você sente que chegou a hora de entender melhor a sua mente e a mente de alguém que você ama, eu convido você para garantir sua vaga agora. O link está aqui na descrição. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e melhoria existencial. Te espero lá dentro. Um abraço e um beijo super carinhoso.